Olá, paz e graça do Senhor Jesus. Como estão vocês? Estão bem? Eu creio em Deus que vocês estejam bem, assim como eu estou. Amados, esse é um canal Mulher Rendida no Altar do Senhor. Foi um canal feito para nós orarmos umas pelas outras ou pelos outros, né? Que nós venha cuidar um dos outros, né? E eu gosto sempre de estar botando uma palavra de Deus e tirando dessas palavras de Deus, tirando algumas lições para nossas vidas. Eu espero que venha tocar no seu coração essa mensagem que Deus me deu, que está em Mateus 14, do 18 ao 21. Vamos ler, né? E vamos ver o que é que nós pode tirar de lição para nossas vidas, para que nós venhamos aprender cada dia mais com Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 18 e 21. Aqui eu já encontrei e já vou adiantar para que não fique muito longo o nosso vídeo, tá bom? Tá escrito: então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-nos ao discípulo, às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram, e ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e criança. Amém? Glória a Deus. Nós aqui estamos falando do primeiro, não, já não foi mais nem o primeiro milagre de Deus, né? Porque teve a transformação do vinho, da água e do vinho. Mas vamos lá. Um milagre muito poderoso de Deus. O que eu tiro aqui para minha vida, para a vida de vocês? O que eu aprendo aqui com essa pedagogia dos milagres de Deus? Eu digo que é uma pedagogia dos milagres de Deus. O que eu tiro aqui para mim e para vocês? Antes de Deus operar este milagre da multidão, dos pães e dos peixes, Jesus toma alguma medida pedagógica que nos são de grande valor. Então aqui eu aprendo que o recurso disponível, que está no 14:17 e também em Marcos 6:38, o milagre de Deus dá-se quando alguém decreta falência. O orçamento deles era desfavorável. 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão. Aí é nesta hora que Jesus entrou com a providência divina. Foi nesta hora que Deus mostrou que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho do homem. 5 peixes e 2 pães. É um sobrenatural. É um milagre. É um milagre muito grande.
Mas se nós colocarmos o nosso pouco na mão de Deus, como está no 14:18, Jesus deseja que nós entregamos o que possuímos em suas mãos, que Ele fará o pouco ser suficiente para muitos. Amém? Irmãos, é muito forte. É muito forte. Vamos colocar o nosso pouco na mão de Jesus, que Ele multiplicará. Que Ele vai fazer o pouco muito que você vai ter para você e para dar para quem precisa. Foi isso que eu entendi aqui, uma lição que eu tirei para mim e para você, que eu entendi. Amém? Glória a Deus. Eu vejo também que nós temos que ser organizados. Organizado para quê? Para que nós sejamos atendidos. No capítulo 14:19, Deus é Deus de quê? Deus é Deus de ordem. Deus não gosta de bagunça. Deus gosta de ordem. E se nós estamos na ordem, se nós estamos na posição, Deus, Ele vai conceder o nosso pedido. Porque Ele é um Deus de ordem e não um Deus de confusão. Deus criou o universo com ordem. Não deveria haver tumulto. Todos deveriam ser igualmente atendidos. Por isso Ele falou: sente-se, acomode-se. Todo mundo sentou e comeu e se fartou. Olha aí, amados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele atendeu todo mundo por igual. Não teve um que comesse, que ganhasse menos ou mais do que o outro. Todo mundo ganhou por igual, todo mundo se fartou. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que criou o universo com ordem, com decência, sem tumulto. E todos nós vamos ser igualmente atendidos. Amém? Glória a Deus. E nós também, eu vi aqui também, o milagre acontece nas mãos de Jesus. Mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. Deve o quê? Repartir o pão. Que está no 14:19. Jesus aqui, Ele está ensinando os discípulos dele e nos ensinando onde devemos esperar o suprimento da graça. Aonde é que devemos esperar? Todos nós em ordem, na posição, esperando a graça de Deus. Nós devemos esperar o nosso suprimento da graça. Sabe fazendo o quê, amado? Erguendo nossos olhos aonde? Para o céu. Erguendo nossos olhos para o alto, da onde vem o nosso socorro. Aquele que fez o céu e a terra. É de lá que nós devemos esperar o nosso suprimento da graça. Amém, meus amados? Só Deus vem. O pão, somos cooperadores de Deus. Só Deus vem. E o pão, somos cooperadores de Deus. O milagre vem de Jesus, mas nós
repartimos com a multidão. Repartimos o quê? Com a multidão. Spurgeon, né, ele diz que Jesus é o anfitrião. Jesus é o anfitrião da festa e nós somos o quê? Os seus garçons. Né? Nós somos o quê? Os seus garçons. Jesus é o chefe, Jesus é o dono, Jesus é o que manda, Jesus é aquele que dá ordem e nós só obedecemos, porque nós somos o quê? Os garçons dele. Spurgeon fala isso para mim e para você. Porque o alimento que Jesus oferece para nós satisfaz plenamente. Esse alimento que Jesus nos oferece, ele nos satisfaz plenamente. No capítulo 14, 20, Jesus tem pão com fartura. Quem se alimenta dele não tem mais fome. Ele satisfaz o quê? Plenamente. É o pão da vida. Jesus, no 14, 20. Então, quem se alimenta do pão, se alimenta com fartura. Quem se alimenta dele não tem mais fome, satisfaz plenamente. O que nós não temos que fazer é desperdiçar. Não devemos desperdiçar a provisão divina. Não devemos o quê? Desperdiçar a provisão divina. Muitas vezes, irmão, nós fazemos isso, nós desperdiçamos. Nós não damos valor naquilo que Deus nos dá com bonança. Aquilo que Deus nos dá grandiosamente. Simplesmente porque tem muito, você come e joga o resto fora, não procura dividir com quem precisa. E aí, Deus não aceita que nós venha desperdiçar a provisão divina. No 14, 20 e 21, o dom de Deus não deve ser desperdiçado. Foi o que eu acabei de falar. Nós não podemos desperdiçar a provisão divina. Nós não podemos desperdiçar o dom de Deus. O pão é o fruto da graça de Deus. E não podemos jogar fora a graça de Deus. Nunca, irmão. Nunca devemos jogar fora a graça de Deus. Ah, amado. No dia de hoje tão difícil, meu amado. Não podemos desperdiçar o dom de Deus nas nossas vidas. Não podemos desperdiçar o fruto da graça. O fruto da graça de Deus. Não podemos jogar fora a graça de Deus. O que sobrar precisa ser o quê? Aproveitado, como fez Jesus. Todo mundo comeu, se fartou. E todos os cestos, todos os pães que sobraram, colocados no cesto, foram distribuídos. Foram o quê? Distribuídos e não jogados fora. Então, nós não podemos jogar fora a graça de Deus, porque sobrou. Sobrou, mas sempre tem alguém que quer, que precisa. Então, o que sobra precisa ser aproveitado. O desperdício, amado, é pecaminoso.
O desperdício é pecaminoso. Nós não podemos. Se você não quer, tá farto, não jogue fora. Dê para quem precisa. Dê para quem tem necessidade. Dê para o seu próximo, para o seu irmão. Mas não desperdice. Não jogue fora. Porque isto é um grande pecado. Eu aprendo aqui. Porque quando nós alimentamos os outros, o nosso estoque aumenta. Quando você diz assim, eu comi, sobrou 2 pão, mas eu vou guardar para me comer depois. Chega uma pessoa com fome, você não dá, porque senão você não tem o que comer depois. Mas aqui Deus está nos dizendo. Aqui Deus está nos dizendo, para mim e para você, se nós alimentarmos o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso estoque só aumenta. Você tinha 2 pães para comer depois da sua janta. Mas chegou uma pessoa com fome na sua casa, você deu. Você pode crer que Deus vai lhe dar muito mais do que aqueles 2 pães. Deus vai encher o seu estoque. Creia nisso, porque Deus é um Deus de milagre. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que nunca falhou e nunca falhará. Amém, amados irmãos? Amém? Eu creio. Porque aquele que sobrou foi maior do que aquele que foi o quê? Que foi dado, que foi repartido. Aquele que sobrou foi maior do que aquele que deram. Aqueles que encheram, aqueles que enchem as bocas dos outros, terão as suas próprias cestas cheias. Jesus mandou repartir aqueles pães. Encheu a boca de todo mundo. Ainda sobrou cestas e cestas cheias. E todos ficaram satisfeitos. Sabe por quê, amado? Quando Jesus dá o banquete, é muita fartura, é muita sobra. E todos ficam satisfeitos. Os milagres de Jesus eram o quê? Pedagógico. Os milagres de Jesus eram pedagógicos. Ele estava multiplicando os pães para quê? Só para ilustrar a gloriosa verdade de que ele é o pão da vida. Todo aquele que comer aquele pão não sentirá mais fome. Porque aquele pão é o pão da vida, que é Jesus. Amém? Foi isto que eu aprendi aqui, nessa mensagem que Deus me deu, que está em Mateus, capítulo 14, versículo 18 e 21. Amado, eu espero que vocês também tenham tirado esta lição para a vida de vocês. Que nós venhamos aprender junto. Que nós venhamos se confortar junto. Que nós venhamos se alimentar do mesmo pão da vida. Você que ainda não se alimentou desse pão, você que ainda não comeu esse pão, você que ainda não comeu desse pão, amados irmãos, eu te convido agora em nome de Jesus. Participa desse banquete. Participa desse banquete. Mas irmã, eu só tenho 2 pães para ir, tem muita gente. Entregue seu pouco na mão de Jesus, que ele multiplicará, assim como ele multiplicou 2 peixes e 5 pães. Assim ele vai multiplicar
a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela a tua multiplicações em nossa vida. Nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que assim haja milagre em nossas vidas com o pão da vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias.